Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui várias notícias relacionadas a Sérgio Moro e ao Mamãe Falei, depois de toda a polêmica envolvendo ali a fala dele sobre as mulheres ucranianas, uma fala lamentável que eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas antes de tratar de alguns assuntos, e vocês vão entender por que o Sérgio Moro decidiu continuar com o MBL. Na verdade, o Podemos está na mão do movimento. Eu vou explicar tudo isso, fiquem até o final. Mas se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso, meus amigos, é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, eu tenho destacado aqui que Sérgio Moro vem acumulando uma série de notícias negativas em torno do seu nome. E me parece que a solução que ele está tentando para sair dessa última crise pode agravar o problema ou pelo menos não resolver. Ele viveu uma lua de mel em novembro quando se filiou ao Podemos. Ali muita gente falou, nossa, agora surgiu alternativa contra a polarização, que até aquele momento era Ciro Gomes. Sérgio Moro já chegou em terceiro lugar, Ciro Gomes caiu um pouco, agora o Ciro Gomes já recuperou, passou Sérgio Moro em várias pesquisas e o Moro vive um péssimo momento, ora criado por ele, ora criado por seus aliados. Teve aquela coisa do Kim, teve a coisa do TCU, dos ganhos dele lá nos Estados Unidos, enfim. E essa última questão envolvendo o Mamãe Falei, que não é qualquer aliado. O Mamãe Falei se filiou ao Podemos por conta do Sérgio Moro estar no partido, era o pré-candidato ao governo lá do estado de São Paulo e um grande entusiasta da candidatura do ex-juiz e vice-versa. E não teve como todo esse episódio não respingar em Sérgio Moro. Alguns dias já se passaram e até hoje o impacto disso é sentido, a repercussão está muito negativa e agora nós observamos o noticiário pós-acontecimento. O Álvaro Dias, inclusive, avalia que a campanha do ex-juiz da Lava Jato sofreu forte impacto com o desastre provocado por Arthur Duval e suas falas sobre mulheres ucranianas. O paranaense, no entanto, acredita que há tempo suficiente para Moro superar o episódio. Abre aspas para ele. Sem dúvida nenhuma, sentimos um desconforto grande. Acho que foi uma lição. Ainda temos tempo para uma correção de rumos. Não podemos nos desesperar e construir alianças a qualquer preço. Mas mesmo assim, Moro decidiu não se afastar do MBL, que foi divulgado inclusive pelo antagonista, que publicou o seguinte, palavras de Sérgio Moro: entendo que o MBL irá superar esse episódio negativo. Na verdade, o Moro está na mão do Podemos. E o Podemos está na mão do MBL em São Paulo, principal colégio eleitoral do Brasil. Vou explicar para vocês, porque uma matéria do Metrópolis vai trazer o seguinte: o MBL cogita lançar um novo candidato ao governo de São Paulo no lugar do deputado estadual Arthur Duval, que desistiu de concorrer nesta eleição. O vereador Rubinho poderá assumir a vaga do Podemos. Aí eu falei, mas como assim? O MBL então tira o nome, o MBL coloca outro nome? Aí eu fui lendo aqui e descobri o seguinte: mas antes eles vão falar do Rubinho, que está em seu primeiro mandato como vereador em São Paulo e atua como advogado do MBL. O grupo esperava lançá-lo como candidato à Câmara dos Deputados antes da polêmica envolvendo Arthur Duval. Primeiro, que isso aqui não é bom para o Moro, porque o MBL já vinha queimado depois de alguns episódios no ano passado, enfim. E especialmente em 2022, já por conta da fala do Kim, agora essa questão aqui envolvendo o Mamãe Falei, então o MBL está muito mal visto pela sociedade e o Moro vai ter que ficar vinculado a eles lá em São Paulo. E o ponto que eu queria dizer é o seguinte: a desistência de Arthur Duval despertou no PSDB o interesse de trazer o Podemos para a base do vice-governador Rodrigo Garcia, que concorrerá à sucessão de João Dória. Interlocutores do governo estadual já procuraram dirigentes do Podemos para tratar dessa possibilidade. Realmente isso aqui surgiu, falou, opa, agora vamos ali buscar o Podemos e embarcar na pré-candidatura do vice do Dória. Só que vejam o tamanho do problema que o Podemos arrumou e, consequentemente, Sérgio Moro. O MBL, no entanto, entende que o Podemos não poderá negociar com Garcia unilateralmente e terá de acatar uma eventual substituição da candidatura de Arthur Duval. O grupo se vê resguardado, vejam isso, juridicamente, porque assinou uma carta de compromisso com o Podemos, que lhe dá o direito de indicar a chapa majoritária em São Paulo, ou seja, o Podemos de São Paulo está na mão do MBL.
Então isso aqui realmente é uma notícia desastrosa para Sérgio Moro, que vai ficar complicado, repito, no principal colégio eleitoral do Brasil. E se já estava difícil, como a mamãe falei, que é deputado estadual, foi bem votado lá nas eleições de 2020, quando ele concorreu à prefeitura da capital, com o Rubinho, que mesmo não tendo essas manchas aqui do Mamãe Falei agora, é do MBL, portanto vai ter uma imagem negativa vinculada ao seu nome e é alguém bem menos conhecido. Então uma situação realmente muito difícil para o ex-juiz por lá. E aqui o Mamãe Falei foi entrevistado no dia 7 à Folha de São Paulo. Disse lá, dentre várias coisas, eu li ela na íntegra, que vai se afastar do MBL, é uma decisão pessoal que ele chegou a comunicar lá, segundo ele, antes de comunicar a turma do movimento. Ele disse que o Kim, o Renan e o Rubinho não têm culpa de nada, por isso ele prefere se afastar. Não deixou claro se ele vai sair ou se será apenas um afastamento. Quando foi indagado sobre Sérgio Moro, se ele ficou chateado, ele respondeu o seguinte: lógico, né? Nem viu o que tinha acontecido e eu sou recebido com uma notícia dessa. Mas eu não julgo também, né? Mas eu não posso julgar. Uma coisa é a minha sensação, a outra é o que é a realidade. A minha sensação é de frustração, de tristeza da parte dele. Outra coisa são os fatos. E o fato é nós ainda temos um país que está aí na beira de ter Lula ou Bolsonaro. Bom, meus amigos, como eu tinha dito aqui, a situação política do Mamãe Falei tinha praticamente acabado, pelo menos para essa ou para a próxima eleição. Aí daqui uns anos a gente não sabe se ele vai conseguir se recompor. Ele está sem candidatura, agora afastado do MBL, como ele destacou também na sua vida pessoal, sem namorada, e ele ainda pode ser expulso do partido e ter o seu mandato cassado. E uma última notícia sobre Sérgio Moro, que tenta reverter esse noticiário negativo, mas não sei se da melhor forma. Destacou aqui o Metrópolis que Moro vai aos Estados Unidos e à Europa em busca de holofote internacional. E vai falar que ele vai passar, por exemplo, pela Alemanha, se encontrar ali com micro e pequenos empresários e outros especialistas para colher propostas para o seu plano de governo, assim como com advogados. Em abril ele vai para os Estados Unidos fazer palestras em algumas universidades por lá, e que tudo isso faz parte da estratégia dele em busca de holofote para sua candidatura ao Palácio do Planalto. Agora, sinceramente falando, não sei se isso aqui vai criar noticiário positivo. Ah, o Moro está nos Estados Unidos, né? Não faz tanta diferença assim. Ou o Moro fez uma palestra na Alemanha. Olha, para ele eu acho que isso aqui não vai ajudar. Não vai também criar notícia negativa por conta disso, a não ser que ele fale uma bobagem lá, como tem falado muitas vezes aqui. Mas em princípio isso aqui é uma notícia neutra, vai depender do que ele falar, enfim, lá nesses locais em que ele passar. Agora, eu quero destacar aqui nesse vídeo uma coisa lamentável que aconteceu em relação a alguns petistas que, tentando lacrar nas redes sociais, compartilharam, né, no Twitter e em outras redes sociais também, uma imagem colocando lá: uma Mamãe Falei junto com o Dória, com Bolsonaro, com Moro e com Ciro Gomes. E aí a lacradinha é: adivinha qual candidato que não vai precisar apagar fotos com Mamãe Falei? Alguma coisa nesse sentido. E colocaram uma foto do Ciro com Mamãe Falei num evento em 2018, quando o Mamãe Falei provocou o Ciro, fazendo uma pergunta, aquelas abordagens que ele fazia, e o Ciro, num gesto ali que eu considero que poderia até ter sido evitado, mas que fez muito sucesso nesse momento, deu o famoso pescotapa ali. O Ciro fala que passou a mão, que a imagem foi acelerada, outros falam não, que foi daquele jeito mesmo. Enfim, algo que, na minha opinião, na época não ajudou o Ciro de forma alguma, mas que ainda hoje tentam explorar isso, um episódio de 4 anos. E aí, como começou a conversa, Mamãe Falei, do lado do Ciro, o Ciro com uma cara sorridente, antes da provocação, aí petistas compartilham isso como se o Mamãe Falei fosse algum aliado do Ciro. Outros tentaram surfar no fato de que o Ciro foi no dia 12 de setembro de 2021, num evento, pedir fora Bolsonaro. Como eu já brinquei aqui outras vezes, ele não foi num jantar combinar com banqueiros, colocar o Meirelles no Banco Central, como fez o Lula, não. O Ciro foi lá, subiu no carro de som e gritou fora Bolsonaro junto com outras figuras da esquerda. Claro, foi atacado na época por petistas. Petistas que, diga-se de passagem, cobram muito porque o Ciro foi num evento buscar o impeachment de Bolsonaro, mas não cobram tanto Lula, por exemplo, que foi bastante omisso em relação a esse assunto. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui, atento a esses noticiários, e qualquer grande novidade em relação a Moro e Mamãe Falei, eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.